Eu posso ler um texto bíblico do jeito que eu quiser? Será que eu posso me achegar e interpretar de qualquer forma? Ou existe uma forma ou formas corretas de abordar o texto bíblico? Fica comigo, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala, turma, bem-vindo de volta ao seu Hermenêutica 101, canal sobre interpretação bíblica. Hoje nós vamos falar sobre o tema abordagem textual e nós vamos ver um exemplo prático disso em 1 João capítulo 3, versículo 6. No tema de hoje a gente vai desenvolver essa questão da abordagem textual. Como eu falei das perguntas, será que existe uma forma correta ou formas corretas de abordar o texto bíblico? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é que de fato existem métodos de interpretação bíblica. Historicamente a gente pode mapear, na verdade, vários tipos de método. Você tinha alguns métodos da própria escola judaica, você tem os métodos na escola de Alexandria, que é inaugurada lá atrás com Filo, que vai desenvolver o método alegórico de interpretação da Escritura. Você tem leituras místicas da Escritura hoje, de pessoas que chegam para o texto bíblico, abre lá, coloca o dedo no versículo, lê aquele versículo, interpreta como quer e ainda diz que foi o Espírito Santo que revelou. Da mesma forma, durante a Idade Média, o método que predominou a abordagem do texto bíblico foi a quadriga católica, que na verdade via 4 níveis de interpretação numa mesma passagem da Escritura. O nível literal, mais desconsiderável, por ser mais fácil de entender, mais simples. O nível espiritual, esse mais importante, mas só o clero sabia da interpretação espiritual. O nível moral e o nível escatológico, e somente o clero sabia da interpretação. Quando a gente chega na Reforma Protestante, a gente tem um resgate do método da escola de Antioquia, que era o método que considerava o contexto histórico e considerava a gramática. Historicamente, ele ficou conhecido como histórico gramatical. Existe uma certa revisão desse método hoje, falando de um método histórico crítico gramatical para considerar a crítica textual dos textos bíblicos originais. Mas aí já é tema para outra conversa. O fato é que o modelo que nós utilizamos e percebemos que é o modelo bíblico de abordagem do texto é esse que nós chamamos de histórico gramatical. Só que quando a gente fala de método histórico gramatical, a gente tem um problema para resolver. Que problema é esse? A gente tem o problema de responder pelo menos 2 perguntas sobre o método histórico gramatical. Porque, de fato, ele tem se tornado uma espécie de válvula de escape para você assumir que você não é alguém místico, que você não é alguém que alegoriza. No entanto, você ainda não é alguém, mesmo afirmando utilizar o método histórico gramatical, que percebeu as nuances do método. Por exemplo, a gente tem 2 perguntas para responder sobre método histórico gramatical. A primeira dela é: quem é que vem primeiro? A história ou a gramática? Como assim? Que tipo de abordagem textual eu uso? Eu uso a que a gente chama de top-down, que vem do todo, do contexto histórico, e aí eu venho trazendo todas as informações para dentro do texto até chegar onde eu quero, de tal forma que muitas vezes é do contexto histórico que eu trago a minha interpretação para o texto, e aí eu chego assim na gramática, ou a gente utiliza uma abordagem conhecida como bottom-up, que seria do singular, do específico do texto, para o todo, passando por parágrafo, tarará, até chegar ao contexto histórico. Que abordagem a gente usa? Essa é a grande pergunta. Segundo, é que tem uma outra coisa que nós precisamos considerar, que é o modelo de gramática. Que modelo de gramática nós vamos utilizar? Porque sim, existem modelos de gramática. Por exemplo, você vai usar o modelo analítico de gramática. O que é isso? Você vem para o texto bíblico, quando o texto fala a unção que recebeu permanece em vós, e aí você vai fazer a análise. Unção, a palavra unção significa isso, historicamente ela falou disso, a teologia acerca da unção é isso, isso e isso. Permanece, permanecer, verbo tal, aparece assim, 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 fala disso, disso e disso, e você vai fazendo uma interpretação analítica e não chega ao ponto que o texto quer. Isso é uma forma de usar gramática. Ou você utiliza a gramática de uma forma mais normativa e só considera sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Beleza, mas o que é que significa isso? O que é que significa usar um verbo de ação? O que é que significa usar um verbo de relação? O que é que significa quando o autor utiliza um particípio? Quando o autor usa um imperativo em vez de um indicativo?
a gente precisa aprofundar um pouco mais a questão da gramática normativa. Você usa modelos funcionalistas, por exemplo, que consideram a gramática no seu uso como exercendo funções. O ponto é que a gente precisa responder que tipo de gramática nós usamos. Outro dia eu trago vídeos para a gente falar um pouco mais sobre modelos de gramática. Hoje a gente está falando sobre abordagem textual. E eu quero trazer 2 dicas rápidas, importantíssimas, para você conseguir extrair uma melhor leitura do texto bíblico e de fato chegar a uma interpretação coerente, uma interpretação apropriada do texto, falando de abordagem textual. Primeira dica que eu vou dar para você é que você comece com o texto, que de fato você parta de um ponto bottom-up, que você saia do texto que você se encontra singular, do versículo que você está lendo, buscando interpretar, e aí você interaja com o todo, você vai para o parágrafo, você vai para o todo do texto, você vai ampliando, você chega ao contexto histórico, e aí você retoma, voltando dentro desses campos de estratificação. Isso você vai estar considerando essencialmente essa porção menor interagindo com a maior, dando prioridade à gramática, ao texto, em relação a todo o resto. De tal forma que, quando você for interagir em campos maiores, como o campo do contexto histórico, você vai poder perceber que, às vezes, o texto, o autor bíblico, ele está corrigindo algo que, no contexto histórico, é o entendimento, talvez, de uma boa parcela das pessoas. Talvez ele esteja confirmando aquilo que ele está falando. Talvez ele esteja expandindo. Talvez ele quer deixar dubiedade. O ponto é que, na minha dica, você dê a prioridade para o texto e você parta do texto para os campos maiores e depois você volta. Segunda dica. A minha segunda dica é que você observe como o autor está unindo essa sua intenção de comunicação dentro do parágrafo. Você pegue o seu versículo que você está interpretando e você considere o registro que ele está inserido, o parágrafo que ele está inserido. Se você quer saber mais sobre registro, anota aí nos comentários, porque esse é um conceito importantíssimo que vai te ajudar demais a interpretar bem o texto bíblico. Então, o ponto é que a minha segunda dica, você considere como esse versículo está inserido dentro do parágrafo, como que ele é utilizado dentro das relações entre as orações, que é o que a gente chama de complexo oracional. Em breve eu vou trazer um vídeo falando sobre as relações do complexo oracional e como isso te ajuda a interpretar a Bíblia. Tá? Você considere esses elementos, você veja como as orações estão relacionadas, você veja como o parágrafo está sendo desenvolvido dentro da estrutura maior do texto, e aí você vai chegar a uma interpretação bem adequada daquilo que você está estudando. Vamos para um exemplo prático? Vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 6. 1 João, capítulo 3, versículo 6 diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Algumas traduções vão trazer não peca. Todo aquele que peca não viu nem o conheceu. Esse é um dos textos mais difíceis de 1 de João e percebe-se pela tentativa de tradução aqui em processo, aqui, ou falando de pecar como um estado. O ponto é que a gente precisa ter calma. Lembra que no primeiro vídeo falando sobre o imediatismo hermenêutico. Mas pegando as 2 dicas de hoje, o que a gente precisa fazer para interpretar esse texto? João está dizendo que aquele que permanece em Cristo está perfeito, vive uma vida perfeita que jamais vai mais pecar. É isso que João está falando. E ele está dizendo então que aquele que comete qualquer pecado jamais conheceu Jesus? Eu penso que não. Quando a gente olha, primeiro considerando as relações entre as orações, a gente descobre que esse versículo 6, ele é uma oração participial de João. A palavra todo aquele que permanece é um particípio. Ele vai utilizar essa oração participial dentro de uma construção de orações, de um complexo de orações maior, que vai desde o versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 10. Na estrutura de 1 João, a gente descobre que João ele vai normalmente colocar algum conceito sobre Deus, um conceito correto sobre Deus, ou sobre nós, ou sobre a nossa relação com Deus, e ele vai desenvolver em cima desse conceito as suas argumentações, as suas exortações, as suas advertências. É o que acontece aqui no capítulo 3. No versículo 1 do capítulo 3, João diz assim: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu ele mesmo. Amados,
Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. João está falando, então, inicialmente, sobre a filiação nossa a Deus. João está trabalhando a questão do ato de Deus ter nos tornado seus filhos. E isso não é simplesmente algo de boca, é algo concreto, João vai dizer. Nós, de fato, somos filhos de Deus. Então, a primeira pista linguística que você vai ter aqui é que João está falando sobre nossa filiação a Deus. Ele está falando sobre a nossa nova identidade. Quando a gente avança um pouquinho e chega no versículo 9, João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Novamente ele vai repetir, não peca. Essa é a palavra bem traduzida. Por quê? Porque nele permanece a semente divina. A ideia de semente divina aqui é a ideia de natureza mesmo. É a ideia de que Deus plantou em nós a sua natureza. Então João está falando da identidade nossa, nova agora como filhos de Deus, mas ele está deixando claro 3 coisas para nós. Primeiro, que como filhos, nós somos filhos de fato, concreto, é algo real. Segundo, que nós somos filhos não somente por adoção, Deus não somente nos adotou, mas nós somos filhos por natureza santa de Deus. Ele plantou a sua natureza em nós. Mas João está dizendo que tudo isso é algo real, é algo presente, mas não é algo completo. Por quê? Porque ainda é necessário que Cristo venha. O que Deus faz, então, é uma antecipação da nossa identidade, agora mostrando que, de fato, somos filhos dele, portadores da sua natureza, adotados por ele, mas ainda não está completo o que haveremos de ser. Em cima desse contexto mais imediato do registro, é que no versículo 6 a gente descobre que João está falando, então, sobre alguém que é identificado como esse filho de Deus com essas características. Alguém que é identificado como filho de Deus com essas características, o que é o normal dele? É que ele não peque. Mas será que ele está falando sobre perfeição? Com certeza não, porque no capítulo 1, no versículo 8, João vai dizer que aquele que diz que não peca ou que não possui nenhum pecado está enganando a si mesmo, e mais à frente ele vai chamando Deus de mentiroso, na verdade. João não está falando de perfeição, o cristão vai pecar. Capítulo 2, ele vai dizer, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele sabe que o cristão pode pecar, então aqui o ponto não é perfeição. O ponto é que ele está pegando o particípio e é que ele está tomando de forma lógica a sua argumentação. Ele está trazendo um personagem, todo aquele que permanece nele. Então ele cria esse personagem e diz: aquele que permanece nele não peca. Então, qual é o papel que nós devemos desenvolver como cristãos? É uma vida de santidade. É uma vida de não praticar pecados. Mas poderemos pecar de fato, ainda haveremos de pecar de fato, mas temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo, que fez a expiação pelos nossos pecados, e ele está rápido, pronto para nos perdoar quando nós nos arrependemos. O ponto do versículo 6, então, não é que você não... todo aquele que permanece pecando não conheceu. O ponto é uma argumentação lógica. Ele está querendo falar com seus leitores de forma lógica para que eles assumam a identidade deles. Se eles são filhos de Deus, de fato, concreto, não somente por adoção, mas por natureza, como filhos de Deus, que é absolutamente santo, aquele que de fato então está em Deus, conhece a Deus, permanece em Cristo, a característica dele é não pecar. Portanto, a mesma característica deve ser buscada por aqueles que afirmam ser filhos de Deus. Esse é o ponto do texto. Veja como a gente partiu do específico, fomos interagindo com o todo, fomos vendo as relações com o complexo oracional, como a gente foi partindo para todo o campo e voltando para o específico. É isso aí. Segue essa dica que você vai ter bem melhores interpretações da Escritura. Até a próxima. Não esquece de assinar o canal, não esquece de ativar o sininho para você receber notificações quando a gente fizer vídeos novos. Não esquece de deixar sua curtida. Comenta aí que tipo de vídeo, que tipo de dica você quer ouvir. Compartilha e a gente se vê na semana que vem.